Desde o arco de Skypiea, descobrimos que ir para a Lua é algo possível no mundo de One Piece, e até já vimos um personagem que foi para lá. Mas, e se eu te falar que Laugh Tale e One Piece estão na Lua? Você acredita? Neste vídeo eu vou te provar que Laugh Tale está sim na Lua, e que o Luffy irá para lá. Durante a história de One Piece, todo lugar misterioso, perigoso ou difícil de chegar, o Luffy visita, e ele gosta de visitar esses lugares. Então seria muito cruel o Oda não levar o Luffy para a Lua, um lugar que já foi mostrado que os humanos conseguem ir. Mas sabe o que é mais cruel que isso? É você ainda não ter deixado o like no vídeo. Sério, o seu like ajuda demais o canal a crescer. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo como esse, onde eu discuto esse tipo de ideia com vocês, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhum. Então agora, vamos para o vídeo. Desde o início da história, a essência da jornada do Chapéu de Palha foi basicamente atravessar os locais mais emocionantes e misteriosos do mundo. Vimos eles indo para Skypiea, uma ilha sobre os céus que possuía um mar feito de nuvens. Vimos eles visitando a Ilha dos Homens Peixes, uma ilha que fica a 10.000 metros abaixo do nível do mar. Eles também foram para a Ilha de Zou, que fica nas costas de Zunisha, um elefante gigante de mais de 35.000 metros de altura, além de ter ido para o país mais fechado e isolado do mundo, Wano, e ter visitado a tribo de anões no reino Tontata. Todos esses lugares misteriosos, perigosos ou difíceis de chegar, o Luffy e a sua tripulação passaram por todos eles. Quanto mais misterioso um local é construído na história, mais provável que o Chapéu de Palha cheguem lá, e mais provável de ser um lugar surreal. Então é por isso que eu acredito que um dos próximos destinos do Luffy é a Lua. E eu até mesmo acho que é extremamente possível que a própria Laugh Tale esteja na Lua. Então, para explicar para vocês, vamos começar com o primeiro ponto: a importância da Lua. Ficamos sabendo pela história de capa do Enel que ele conseguiu chegar na Lua e que ela foi muito significativa no passado. Em um dos quadros podemos ver hieróglifos de raças antigas conhecidas como raças dos anjos, que aparentemente há muito tempo viajaram para a Terra. Uma coisa interessante é que podemos identificar essas três raças como sendo os Birkans, os Shandias e os Skypians. Se compararmos as suas asas e até mesmo o seu cabelo, podemos ver que os seus estilos se diferenciam e são os mesmos dos hieróglifos que o Enel encontrou na Lua. Outra informação curiosa desses hieróglifos é que aparentemente podemos ver as três armas ancestrais, como aqui embaixo sendo o Poseidon, o poder de controlar os reis dos mares, este sendo Pluton, o navio de batalha, e aqui em cima Uranus, que ainda não temos informações sobre ele. Mas se pegarmos a etimologia do seu nome, Uranus, uma outra maneira de escrever Uranus, significa literalmente céu, além do fato de que Uranus é o deus do céu na mitologia grega, então tem toda essa simbologia, e faz sentido ser representado no hieróglifo como algo que está acima dos mares e das pessoas. Porém, eu não quero entrar muito em detalhes sobre esses hieróglifos, eu só quero que você entenda que uma boa parte da história do mundo de One Piece está na Lua, lá que descobriremos segredos como a história da civilização alada, das armas antigas e até mesmo da origem dos humanos e das várias raças que existem em One Piece. Então, a Lua é um ponto-chave que será muito importante para a história. E claro que não significa necessariamente que os Chapéus de Palha tenham que ir para a Lua. Poderíamos facilmente aprender toda a história do mundo de One Piece sem realmente ter que visitar a Lua. Podemos simplesmente ver flashbacks ou um pouco mais da história do Enel na Lua e suas aventuras. Mas aqui entra a questão:
Qual o sentido de apresentar um local misterioso com informações incrivelmente importantes e apenas vermos isso em histórias secundárias? Como eu disse antes, One Piece sempre foi uma história que teve como objetivo levar o leitor para a aventura mais fantástica possível. Quanto mais misterioso for o local, maior a chance dos Chapéus de Palha irem para lá. E já vimos que é possível chegar na Lua, já que o Enel conseguiu chegar. Então, os Chapéus de Palha também farão da Lua um dos seus destinos. Além disso, podemos perceber que várias dicas sutis sobre a Lua vêm sendo mostradas na história. Como os que são leais da família Kozuki possuem tatuagens de lua. O próprio nome Kozuki é escrito com o mesmo kanji da palavra lua. Também na história de capa do Enel, podemos ver piratas espaciais que usam elétrons para atacar, assim como os Minks. Além disso, os Minks possuem uma relação direta com a Lua, como a sua forma Sulong, por exemplo, que significa literalmente leão da Lua, e só é ativa quando um Mink olha diretamente para a Lua. Outro ponto que também podemos conectar aqui é o fato dos dragões celestiais estarem usando trajes espaciais, além também da palavra celestial estar relacionado diretamente com o céu ou com o espaço. Isso é uma dica sutil que pode indicar que eles possuem alguma relação com a Lua. Então agora vamos para o segundo ponto, onde eu vou poder explicar melhor sobre a relação da Lua com Laugh Tale, que é o arco de Skypiea. Bom, eu acho muito interessante como o arco de Skypiea é enquadrado no geral. Todo o enredo começa com discussões sobre sonhos, acreditar nos seus objetivos. A ideia geral é de que tudo é possível. Começamos o arco com Chapéu de Palha querendo ir para a Ilha dos Céus, e todos zombando deles por isso, já que parece absurdo que alguém possa realmente viajar para o céu com um navio, e ainda mais que uma ilha estaria esperando lá. Mas é exatamente isso que os Chapéus de Palha fazem, e o arco ainda é concluído mostrando algo ainda mais inimaginável, mostrando o Enel indo para a Lua. Se você tiver prestado atenção, então deveria ter aprendido uma lição neste momento, de que tudo é possível, e portanto, o arco Skypiea realmente conclui com sucesso seu objetivo. Começando o arco com o absurdo de viajar para o céu e terminando percebendo que é possível até mesmo viajar para a Lua. Agora, o que é realmente interessante é que Skypiea é o único arco de One Piece onde o foco principal da tripulação é a caça ao tesouro genuína, como piratas realmente fazem. O enredo começa com uma história sendo contada sobre um tesouro perdido, que muitos nem acreditam que exista. A Cidade Perdida de Ouro. Como se viu, essa cidade de ouro estava escondida no céu esse tempo todo, e um dos principais objetivos do Chapéu de Palha em Skypiea era encontrar essa cidade e pegar o seu ouro. Agora o próximo arco da história que será focado na caça ao tesouro será, obviamente, o futuro arco de Laugh Tale, onde eles irão atrás do One Piece, que está em uma ilha que ninguém foi capaz de encontrar em mais de 25 anos, e novamente temos um tesouro que muitos nem acreditam que exista. O próprio Bellamy compara a procura da Cidade de Ouro à procura do One Piece, dizendo que as pessoas que perseguem esse tipo de sonho procuram coisas que não existem. Em geral, eu acredito que todo o arco de Skypiea foi um prenúncio para o eventual arco de Laugh Tale, já que existem muitos paralelos que podem ser feitos entre os dois. Outro paralelo que eu acho muito interessante é o do Noland com o Roger. Noland encontrou a Cidade de Ouro, Roger encontrou Laugh Tale. Ambos foram executados da mesma forma em público, afirmando suas descobertas. Então, com todas essas conexões entre Skypiea e Laugh Tale, se a Cidade de Ouro estava no céu, eu apostaria que algo relacionado ao One Piece está na Lua, o local mais fantástico de One Piece até agora. Se percebermos, não faz sentido que nos últimos 25 anos ninguém foi capaz de encontrar Laugh Tale, sendo que piratas têm navegado pela Grand Line em busca dela por décadas.
Agora talvez ela tenha barreiras naturais semelhantes ao que o Wano possui, mas mesmo assim vários piratas conseguiram passar pela barreira de Wano. Então eu não acredito que Laugh Tale seja uma ilha que está flutuando no oceano em algum lugar, já que ninguém nunca passou por ela. Eu também duvido que ela estaria no fundo do mar, já que basicamente os Chapéus de Palha já passaram uma aventura lá com a Ilha dos Homens Peixes, e da mesma forma não acredito que ela estaria em alguma ilha do céu, já que isso também já aconteceu. Acho que a única maneira de realmente superar tudo o que já aconteceu na história até agora seria indo para a Lua. E esta ida para a Lua poderia acontecer de várias maneiras, como temos os 4 Road Poneglyphs que apontará ao local do One Piece. Para mim faria sentido os Poneglyphs apontarem para um local em um ponto específico do tempo na noite, onde se alinhará com a Lua. E depois disso, usando os eventos de Skypiea como referência, eles seriam apenas arremessados diretamente para a Lua. E agora um ponto que eu gostaria de mencionar. Todos sabemos que Gold Roger chegou em Laugh Tale e descobriu todo o segredo do mundo. Os únicos lugares até agora que vimos informações antigas foram nos Poneglyphs e nos hieróglifos da história de capa do Enel que estava na Lua. Então pode ser que o Roger tenha ido para a Lua, e talvez tenha sido isso que fez ele rir e desejar ter conhecido Joy Boy, já que todo o tempo haviam vários piratas procurando One Piece no oceano, mas ele estava na Lua esse tempo todo. Então todos os fatos apontam para a Lua. A Lua foi significativa para a história no passado de alguma forma. Há informações muito importantes lá, como vimos na história de capa do Enel. Foi mostrado que é possível ir até lá. E de alguma forma, Laugh Tale não foi encontrado em nenhum ponto do mar nos últimos 25 anos. Se você adicionar todos esses fatores, então a Lua de repente se torna ainda mais provável. E o mais importante, o Oda não é do tipo que joga fora a localização mais surreal e inimaginável da série. Então podem esperar, a maior aventura do Chapéu de Palha está prestes a chegar. O destino final para a Lua já está em andamento. E bom galera, comenta aqui o que você acha do Luffy ir para a Lua. Eu quero saber o que você acha. E se eu te convenci de que o Luffy irá sim para a Lua, eu peço que você deixe o seu like no vídeo. Assim você me ajuda demais. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque estando inscrito, você nunca vai perder nenhum novo vídeo como esse. Veja também esses vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!